é que não é necessariamente um semestre e matérias específicas que fazem com que você tenha um período mais difícil que o outro. Então eu lembro que essa fase minha do curso, eu me tornei um estudante que eu nem me reconhecia, assim. Então eu me questionei completamente, em vários sentidos, nessa minha área acadêmica, e isso foi fazendo eu me perder de mim mesmo. Então eu me sentia muito atrasado, queria correr atrás, e correr atrás do quê? Fazer o quê? Começo por onde? Tudo isso passava na minha cabeça. Oi povo, muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. Voltei, estava com saudade de gravar um vídeo assim, convencional, aqueles vídeos clássicos, porque agora esse canal só quer saber de vlog, não é mesmo? Um monte de vlog que eu postei nas últimas semanas, mas eu voltei com um tema bem legal que vocês adoram, que é a Faculdade de História. Hoje eu vim falar sobre o semestre mais difícil que eu passei na Faculdade de História. Esse tema de vídeo, inclusive, foi sugestão de um inscrito meu aqui do canal. Ele comentou pedindo para falar um pouco mais sobre as dificuldades e qual que foi o período mais complicado mesmo da graduação em História. E eu vim aqui abrir meu coração e falar tudo que eu acho sobre a Faculdade de História e o período que eu considero que foi mais complexo para mim, tá bom? Esse vídeo está baseado tanto na minha experiência particular, obviamente, mas também no que eu observo da faculdade, do universo da faculdade de maneira geral, porque algumas experiências particulares também são compartilhadas por outras pessoas, o que torna as experiências bastante complexas, diversas, mas que dá também para ser analisada de uma maneira coletiva. Inclusive, aproveitando aqui, eu quero falar para você que caso você tenha algum tema de vídeo, uma sugestão para eu gravar aqui, para postar no canal, sobre faculdade de História, ou sobre faculdade, também universidade, ou sobre algum tema que você tem interesse, deixa aqui nos comentários que eu posso estar pegando seu tema, criando um vídeo aqui pro canal, postando, tá? Eu tô aceitando aí sugestões de temas aqui pro canal. E a última coisa que eu quero pedir para você é para curtir esse vídeo, aproveita logo que eu não comecei a falar ainda sobre o tema propriamente, curte, dá um like no vídeo, se inscreve no canal também se não for inscrito, tá bom? E volta aqui toda terça-feira às 6 da noite, que é quando eu posto vídeo novo no canal. Agora, bora! Olha só, o semestre que eu considero mais difícil da Faculdade de História, olhando assim agora que eu já finalizei o curso, que eu já estou formado, com meu diploma de licenciado em História, quando eu reflito sobre a minha trajetória acadêmica, eu percebo que o quinto semestre, o sexto semestre, ou seja, ali o meio do curso, mais ou menos, foi quando eu mais tive dificuldade para lidar com as demandas da graduação. E é interessante fazer essa retrospectiva porque eu consigo ter mais clareza agora do que aconteceu naquele contexto, naquele período que eu achava que estava tudo muito bagunçado, mas não tinha uma elaboração bacana para explicar o que aquele período, aquela fase da minha vida representou. E agora tá muito mais claras as coisas para mim. Mas por que eu acho que o quinto, sexto semestre, mas o quinto principalmente, foi muito complexo para mim? Porque eu estava numa fase da vida bastante conturbada. Em várias áreas da minha vida, tanto a pessoal quanto a profissional, familiar, eu estava passando por alguns conflitos que me deixaram um pouco desestabilizado emocionalmente. Na área profissional, por exemplo, eu estava acabando o meu contrato na empresa que eu trabalhei, que foi a Ford. Eu trabalhei na Ford aqui da minha cidade vizinha como jovem aprendiz, então eu fiquei 1 ano e meio desde o começo da graduação e estava acabando o meu contrato, eu estava no quinto semestre indo para o sexto. Então, eu estava assim, um pouco desnorteado, querendo arranjar outro emprego, mas sem saber também como é que eu me comportava daqui para frente, se eu focava mais na faculdade, se eu fazia alguma outra coisa. Tava assim, um mar de possibilidades aberto para mim. E eu fiquei um pouco mexido, muito mexido com tudo isso. E eu acho que essa fase também de meio de graduação, ela é muito complicada, e aí eu vou abranger um pouco mais a minha análise, tirar apenas da experiência particular minha, porque eu acredito que é uma fase que a gente tá... Assim, é muito difícil. Por quê? Porque é uma fase que não é o começo do curso mais, você já passou do comecinho, aquela euforia, aquela animação, que você tá empolgado para entender o que é a faculdade, como que estuda, conhecendo gente nova. Mas também não é o final, você olha assim, parece que tá tão distante para chegar no final, para você se formar mesmo. Então é aquela fase que você tá cansado, mas precisa empurrar com a barriga, ou levar, assim, buscar estratégias para conseguir chegar
até o final desse percurso. Então, o meio do curso, eu percebo que mexe com muitas pessoas. Você tem um repertório também, você tem exemplos diferentes de colegas seus que entraram com você na graduação e que estão em lugares diferentes, desde na trajetória acadêmica até na vida profissional também. Então, esses exemplos que te cercam, vai mexendo com você, porque você vê pessoas que estão no lugar que você queria estar, você vê outras pessoas que estão no lugar que você não queria jamais estar. Então, você é cercado por um mar de possibilidades, cenários e exemplos que te deixa no lugar de agora, o que eu faço da minha vida, para onde que eu vou, como que eu me comporto, e se eu não conseguir trabalhar a vida inteira nessa minha área que eu escolhi, e por que tal pessoa está conseguindo e eu não. Então, gera muita comparação. Eu acho que esse período assim de meio do curso é essa fase que você já consolidou muita coisa, e esses exemplos que te cercam fazem com que você se compare muito. O que interessa aqui agora pensar é que não é necessariamente um semestre e matérias específicas que fazem com que você tenha um período mais difícil que o outro. Claro que isso também importa, né? Você às vezes pega um semestre que tem matérias que você não gosta tanto dos debates, do que você aprende ou do professor, e isso fica um pouco mais complicado para você conseguir dar conta. Mas não é isoladamente as matérias da faculdade ou aquele semestre no sentido apenas restrito ali acadêmico que faz com que a sua experiência seja melhor ou pior. Porque eu sempre falo, eu gosto muito de falar isso no canal, já falei algumas vezes, e vou retomar aqui agora de novo, que é o seguinte: quando você está numa faculdade, você não está apenas vivendo a faculdade, você vive outras coisas na sua vida. Problemas, questões, e fim de ciclos, e começo de outros ciclos, e é uma vida complexa, é uma vida normal, que você aprende muita coisa nesses 4, 5 anos de formação. Então, não tem como você achar que a sua experiência em cada semestre vai ser isolada desse repertório todo que se abrange para outras áreas da sua vida. Tudo que você vive, em resumo é isso, vai afetar também na sua área acadêmica. Então esse é um ponto que eu acho bastante relevante para pensar sobre. E voltando, ou seguindo, falando dessa minha experiência e dificuldades que eu passei na graduação, nessa minha fase do curso, eu me comparava demais, eu me culpava muito pelas coisas, e eu percebi que essa comparação exacerbada, que foi algo que eu fui me curando ao longo do tempo, graças a Deus, fazia com que eu me boicotasse muito em vários momentos. Então eu lembro que essa fase minha do curso, eu me tornei um estudante que eu nem me reconhecia, assim. Eu falava muito pouco, eu interagia pouco, eu tinha medo de errar, de falar alguma coisa e ser mal interpretado, eu achava que eu não conseguia ler bem um texto acadêmico e extrair questões dali daquele texto. Então eu me questionei completamente, em vários sentidos, nessa minha área acadêmica, e isso foi fazendo eu me perder de mim mesmo. Por isso que eu gosto muito de falar aqui também que comparação é um grande problema na vida, não só de um estudante, mas de qualquer pessoa, de maneira geral. É interessante que você se aproprie da sua história, se aproprie de quem você é, para não ficar caindo nessas ciladas de comparar com o outro e achar que você é menos por conta disso. Mas foi algo que eu passei também, por isso que eu consegui sair desse lugar e falo muito sobre isso aqui no canal, porque me fez muito mal e prejudicou muito assim essa minha caminhada nesse período aí da minha vida. Uma coisa que rolava comigo a respeito disso também era que eu não tinha ainda tido a experiência da sala de aula nesse contexto. Então, quando acabou o meu contrato com a Ford, eu estava desempregado, né, entrando no 6º semestre, não tinha estagiado ainda, não tinha feito nenhum programa de extensão da faculdade, enquanto eu via colegas meus que estavam fazendo tudo isso. Então eu me sentia muito atrasado, queria correr atrás, e correr atrás do quê, fazer o quê, começo por onde, tudo isso passava na minha cabeça. Mas sabe o que é o mais curioso disso tudo? É que eu lembro que nesse semestre eu tinha pegado 4 disciplinas. Essa é a média da graduação em História na UFBA, 4, 5 disciplinas aí, que é o que a galera costuma pegar por semestre. E quando acabou esse semestre, eu tinha tirado 9 em 2 matérias, 10 em outra e 7,8 na 4ª matéria, na outra matéria que eu peguei. Ou seja, eu tive excelentes notas, eu tive bom desempenho na graduação, mas a minha mente estava completamente bagunçada, embaralhada e eu super confuso em relação a muita coisa. E eu trago isso aqui não só para jogar para vocês aqui a minha nota, e nossa, olha como eu sou bom estudante. Não, mas é para falar que nota não define nada. Nota é um elemento, é um marcador que é interessante, muita gente usa disso para sustentar ou para falar o quanto que é bom no que faz, no que é, mas nota não determina absolutamente nada. Tem muita gente que fica correndo aí para tirar notas boas e consegue, em muitos casos, tirar boas notas, mas que mentalmente falando tá esgotado, tá esvaído, tá confuso, tá perdido. Isso já rolou comigo e eu percebo que rola com muitas pessoas também que estão na graduação. E falando sobre isso, eu lembrei de uma experiência que eu tive nessa mesma fase aí, no 5º, 6º semestre
em uma matéria que eu peguei na faculdade, que eu fui apaixonado por essa matéria, a América 3. Já falei muito dela aqui em outros vídeos do canal. A América 3 a gente pensa em processo de consolidação dos estados nacionais na América Hispânica. Então, a formação da Argentina, Peru, Chile, Caribe e tudo mais. A parte da América ali que foi colonizada pelos espanhóis. E aí eu lembro que nessa disciplina, no final do semestre, a professora passou para a gente ler um livro muito legal chamado Os Caminhos para a Liberdade. Recomendo super, inclusive. Tem acesso a esse livro, é muito bom, impactante e emocionante. A gente tinha que ler esse livro e no final levar alguns tópicos para debater coletivamente sobre o que nos chamou a atenção, o que a gente gostou no livro, o que não gostou, conversar sobre o livro. E aí no processo de leitura que eu tive anterior, eu fui muito tocado por esse livro e eu acabei fazendo algumas reflexões com a minha vida naquele contexto. Eu não vou lembrar exatamente qual link que eu fiz, com qual parte do livro, mas eu compartilhei um pouco da minha experiência e das minhas frustrações com a academia, com a universidade, na sala de aula. Eu fui falando o quanto que eu me sentia para trás, incompetente em algumas coisas, eu me sentia muito pouco, e como que isso estava ligado, na época eu fazia muito esse link, à minha realidade social, o fato de eu ser um cara pobre, a minha condição de classe, de raça ali entrelaçada, isso fazia com que eu não tivesse acesso a algumas possibilidades, oportunidades que alguns colegas outros que tinham mais tempo, disponibilidade, porque não precisavam, por exemplo, trabalhar e estudar, tivesse. Era como se as oportunidades fossem para eles, não para mim. Eu enxergava muito disso nesse contexto, não acho que está de um todo errado. Isso acontece muitas vezes. Se você tem que conciliar trabalho e estudo, você fica sem tempo para se dedicar integralmente aos estudos e isso acaba impactando na sua formação, de alguma forma. Mas ao compartilhar isso, a falar, trazer essa narrativa muito sofrida, muito, ai meu Deus, como as coisas são difíceis para mim e tudo mais, a professora falou uma coisa que me chamou muita atenção, me marcou assim para a vida, que a partir desse contexto eu virei outra pessoa, assim, eu pude ter acesso a outras possibilidades para pensar também o meu lugar social. E aí uma coisa interessante quanto a isso, porque eu lembro que enquanto eu falava, alguns colegas iam concordando também, eu olhava assim para eles, né, e tinham muitos concordando, balançando a cabeça, é verdade, isso aí, a gente não tem acesso a muita coisa, é complicado, para quem é do noturno, essa é uma realidade também muito forte, tá, em comparação à galera do diurno, porque muita coisa acontece no diurno e pouca coisa acontece no noturno, então há uma disparidade também a nível de formação em alguns aspectos. Mas a professora falou para mim uma coisa, para mim e para a turma toda, né? Para eu pensar como que esse meu lugar social, que eu estava vendo de maneira muito negativa, também contribuía para o espaço da academia. Também fazia com que eu tivesse acesso a uma visão singular para pensar tudo na universidade. Desde um texto que eu lia, a prova que eu fazia, a um olhar que eu direcionava para um debate que tinha na sala de aula. Tudo isso tinha a ver também com o lugar em que eu partia, que a nível social me trazia algumas desvantagens, mas a nível de experiência de vida e de riqueza, de olhares e afins, todo mundo que é pobre ou que tem essa vivência subalternizada consegue ressignificar isso de alguma forma e fazer acontecer, sabe? Então eu não estava conseguindo perceber a riqueza, a potência desse lugar em que eu partia. Isso foi muito interessante, me marcou muito, porque logo depois eu tive acesso a um livro de Grada Quilomba chamado Memórias da Plantação. E tem uma frasezinha desse livro que para mim serve como um axioma, assim, uma frase que ecoa constantemente na minha cabeça, que é a potência da margem. Ela fala como que esse lugar marginal, esse lugar que é secundarizado, que a nível da sociedade é excluído de muitas coisas, existe uma potência também nesse lugar. Depois eu consegui reelaborar o que a professora falou para mim nesse contexto, a partir dessa leitura e dessa frase que estava presente lá no livro de Grada Quilomba. Enfim, depois as coisas acabaram melhorando mais para mim, eu fui conseguindo me reencontrar, me realinhar e perceber a minha singularidade e o melhor caminho a seguir para trilhar aí até a fase final da minha graduação. Mas assim, essa foi uma fase muito difícil para mim, em que eu precisei de muita força, muito apoio para sobreviver mesmo, para seguir, para não desistir. E finalmente, felizmente, né, eu consegui não desistir e cheguei até o final, hoje estou formado. Eu espero que esse vídeo tenha sido legal para você, que tenha dado para pensar um pouco sobre a faculdade, sobre a vida, tenha te tocado de alguma forma. Se gostou, antes de ir embora, deixa um like aí para ajudar aí, se não deu ainda, aproveita agora para curtir, beleza? E muito obrigado para você que viu até o finalzinho, um grande beijo e até o próximo vídeo.